Chegou o momento de fazer o desenquadramento do seu MEI? Bom, isso é motivo para comemorar e também para se planejar. Eu sou Patrícia da Douti Contabilidade e hoje eu vou te passar informações importantes que você deve atentar para fazer o seu desenquadramento do MEI. O processo de desenquadramento pode parecer assustador de primeiro momento, mas na real é um processo importante e necessário para regularizar a sua situação, seja ela por excesso de faturamento ou então por algum outro motivo obrigatório. Agora em tela eu vou mostrar para vocês o passo a passo de todas as informações importantes que você deve se atentar. Essa é a tela inicial, onde a gente faz a opção de desenquadramento, e é importante ressaltar que este aqui é o site oficial de todas as opções relacionadas tanto à Simples Nacional quanto ao MEI. Então, fiquem atentos para cuidar este endereço aqui, que os sites oficiais do governo sempre vão vir como gov.br. Aqui, a gente vai ter a opção dos serviços do MEI, clicaremos aqui. E na primeira opção, a gente já tem o desenquadramento. Clicando aqui, vai ser aberto para nós uma série de motivos que estão passíveis de desenquadramento no MEI. Desde participação em uma outra empresa, ou seja, o sócio participa agora de uma outra empresa, então isso é vedado, né, na opção do MEI. Aqui a gente tem outras opções acerca de faturamento, quando o faturamento excede em até 20% do limite, e essas condições de faturamento excedido dentro do MEI, tem um vídeo aqui no nosso canal também falando sobre. Esse faturamento, a gente tem duas opções, então até 20% do limite e depois acima de 20% do limite. E essas duas opções têm procedimentos diferentes a serem feitos, então é importante se atentar em relação a isso. E fora a questão do faturamento, a gente também tem que observar o excesso da receita bruta quando é no ano calendário do início da atividade ou então no ano calendário fora do início da atividade. São opções diferentes que a gente precisa sinalizar aqui. Quando você tem um empregado contratado dentro do MEI com salário acima do limite permitido, que é um salário mínimo ou então o mínimo da categoria, isso também é uma condição impeditiva dentro do MEI. Quando você tem mais de um empregado contratado no MEI, também é impeditivo. Alguma atividade econômica vedada, como por exemplo consultoria. Se você presta serviços de consultoria, essa atividade é vedada dentro do MEI. E também, por último, uma opção de comunicação obrigatória de desenquadramento é a abertura de uma filial. Se, por exemplo, você precisa abrir uma filial em um outro estado ou até mesmo uma outra cidade, isso também se torna impeditivo dentro do MEI. Aqui, por fim, a gente tem um desenquadramento por opção. Ou seja, você não está incluído em nenhuma dessas hipóteses aqui acima, mas por vontade própria, literalmente por opção, você resolve não ser mais MEI no ano seguinte. Essa opção aqui, ela é válida para ser sinalizada, para ser marcada, dentro de janeiro de cada ano. Então, se você opta pelo desenquadramento do MEI por opção e opta isso em janeiro, né, no início do ano, você passa a ser, né, fora do MEI, você está fora do MEI ao longo daquele ano. Se eventualmente você marca essa opção de desenquadramento por opção dentro do MEI ao longo do ano, é importante frisar que esse enquadramento fora do MEI ele vai ser efetivo somente no ano seguinte. Então, se você já sabe que ao longo do ano você tem estratégias diferentes, você tem uma expectativa diferente em relação ao ano anterior, né, sendo MEI, já é importante sinalizar que esse desenquadramento, que é totalmente feito de forma voluntária. Aqui, a gente vai fazer um caso real de um desenquadramento, e é por excesso de receita. Então, eu vou marcar aqui que é o desenquadramento por excesso de receita
fora do ano calendário de início das atividades em até 20% do limite. Essa aqui é a minha opção. Estamos em enquadramento do MEI, por comunicação obrigatória do contribuinte, excesso de receita bruta, fora do ano calendário do início de atividades. Essa cliente não está no seu primeiro ano de atuação, no seu primeiro ano de empresa, então é essa opção aqui. E como ela não faturou acima de 20%, a gente deixa marcado aqui até 20%. Eu vou selecionar este motivo. Aqui vai aparecer os dados da empresa, o motivo selecionado, excesso de receita bruta fora do calendário, em até 20%. Então, informe a data em que a receita bruta ultrapassou o limite. Vou colocar aqui no final do ano. Início do ano, perdão. E essa opção aqui de calcular a data de efeito do desenquadramento é bem válida, porque a gente consegue testar se efetivamente aquilo que a gente está inserindo vai estar de acordo com o que estamos imaginando. Então, se a gente clicar em calcular a data de efeito, já vai aparecer essa mensagem que nos traz uma segurança. Essa empresa será desenquadrada do CIMEI a partir de 1º de janeiro de 2025. Perfeito. É isso mesmo que nós queremos. Eu clico aqui para confirmar o desenquadramento. E perfeito. Operação realizada com sucesso. Sempre acho válido também salvar. E se a gente for consultar já vai aparecer aqui desenquadramento realizado. Então, aqui, desenquadrada por comunicação obrigatória do contribuinte, a data de início da operação dessa cliente e a data fim, onde ela teve a opção de desenquadramento do MEI, passando assim, de forma automática, a ser optante pelo Simples Nacional e recolher, a partir de 1º de janeiro de 2025, os tributos de forma proporcional ao faturamento. Então, já não é mais um valor fixo mensal, independente daquele faturamento, respeitando, claro, o limite anual, mas sim um percentual sobre o faturamento mensal. Quanto mais fatura, mais tem a aplicação da alíquota, quanto menos, também proporcional, menor é o imposto dele. Depois dessa opção, a gente tem a necessidade de fazer a declaração anual do CINEI para justamente conseguir recolher, neste caso em específico, a diferença entre o valor efetivamente faturado, nesse caso em até 20% do limite, versus o limite. Então, se você faturou hipoteticamente R$86 mil, você vai recolher uma diferença de impostos dos 86 até os 81, que é o limite anual permitido dentro do bem. Posteriormente ao desenquadramento, ele não se encerra por aqui, a gente tem que também fazer alguma ação na junta comercial do seu estado. Aqui é o portal de serviços do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem algumas demandas para fazer aqui acerca da troca de nome, eventualmente uma troca de natureza jurídica, alguma adequação em relação a endereço, se for o caso. Então, vai acabar dependendo de qual estado você está para fazer essa tramitação. E depois, obviamente, né, desta parte na junta comercial, a gente tem que fazer também a adequação no município onde está assediada a sua empresa. Também tem uma série de municípios no Brasil, então a gente precisa identificar qual é o processo neste município em que se está falando. A maioria já tem muitas informações digitalizadas, trâmites informatizados, que facilitam nessa agora a atualização cadastral e também a concessão ou não de um alvará de localização e funcionamento. Aqui estou mostrando a tela da prefeitura no qual a nossa empresa é sediada,
Então aqui teria basicamente um passo a passo do que deve ser feito quando a gente precisa, né, alterar o CNPJ em alguma característica em especial, nesse caso, o enquadramento do MEI, para deixar a empresa, né, faturando corretamente, emitindo suas notas e tendo todo o licenciamento adequado agora, que já não é mais optante pelo MEI. É importante salientar que todo esse processo faz parte de um planejamento societário. E é importante você se atentar para os passos que refletem o planejamento financeiro e tributário, já que agora a sua empresa não é mais MEI, e sim uma ME. E com isso, a tributação dela, o pagamento dos impostos também vai ser diferenciado. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa temática, por favor, deixe seu comentário logo aqui abaixo e não deixe de seguir a Dolce aqui no YouTube para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até mais!